gravadinho, então é bem tranquilo. Pessoal, vamos dar início. Primeiro, ontem eu falei com vocês que o preço ele trabalha em canais. Então, o preço ele trabalha de três formas. Ou em uma tendência de alta, ou em uma tendência de baixa, ou em uma tendência lateral. O que é uma tendência lateral? Uma tendência lateral, topos e fundos nivelados. Uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Então, o preço ele trabalha dessas três formas. Na última aula, vocês aprenderam a identificar, vocês entenderam o porquê o preço se movimenta, entenderam a relação de oferta e demanda, a relação de topos e fundos ascendentes, descendentes, nivelado, e entenderam também como identificar um topo e como identificar um fundo. Agora vocês vão aprender como eu traço os meus canais e como a gente identifica a forma que o preço trabalha em canais. Primeiro, se o preço vem subindo aqui e faz um topo, ele bate nesse topo novamente, aqui já é uma região de resistência, é uma região de topo. É uma região que tende a entrar vendedor aqui já, certo? Porém, numa LTA ou numa LTB, a gente não consegue fazer uma marcação com apenas um ponto. A gente precisa de dois. Então, no caso aqui de um topo, um suporte de resistência, esse topo já é uma resistência. Ou então, no caso de um suporte, você faz um fundo, cara, se ele romper aqui e retornar, está fazendo aqui um pullback em fundo anterior. Então, para fazer a marcação de suporte e resistência, apenas um ponto, a gente já tem aqui uma resistência, com apenas um topo. No caso de um suporte, apenas um fundo. Porém, a LTA e a LTB, você precisa de dois pontos. No caso de uma LTA, dois fundos. Então, se o preço vir numa alta, faz aqui um fundo e faz outro fundo aqui, você tem uma LTA aqui. Você não consegue traçar uma LTA a partir de um único ponto, a partir de um único fundo. Tipo, aqui não é uma LTA. O que é? Você vai pôr onde? Assim, assim, vai pôr aqui, vai pôr assim, não dá. Você precisa de dois pontos. Então, se o preço vem, faz aqui um topo, faz outro fundo ascendente ao anterior, mais alto que o anterior, eu tenho uma LTAzinha aqui. Concorda? Essa LTA, eu liguei ela de dois pontos. Esse ponto e esse ponto, dois fundos. A parte projetada, eu posso projetar a partir de um único ponto, a partir do topo mais alto. Então, a parte projetada, ela pode vir a partir do topo mais alto, a partir de um único ponto. Quando o preço retornar e bater aqui no topo do canal, ele tende a fazer o quê? Um topo. Ele está realizando o segundo toque da LTA, do canal projetado. LTA, pessoal, só liga fundo. Muita gente fala aqui dessa parte de cima, fala assim, LTA de cima, ou resistência. Não é isso. A parte de cima, o nome dela não é LTA. LTA liga fundo. A parte de cima chama linha de retorno. Linha de retorno é a linha que você projeta paralelamente à parte da LTA. O que é uma projeção projetada de forma paralela? Duas retas paralelas, elas nunca vão se encontrar. Elas se estendem ao infinito, elas nunca vão se encontrar. Elas vão seguir por todo o infinito paralelamente. Então, a primeira marcação de uma LTA ou de uma LTB precisa de dois pontos. No caso de uma LTA, dois fundos, e no caso de uma LTB, dois topos. Vamos traçar aqui uma LTBzinha. Deixa a gente um topo, eu não posso traçar uma linha LTB aqui. Como que eu vou saber a angulação dela? Então, eu preciso de mais um ponto. E deu aqui o segundo fundo, descendente em relação ao anterior, eu posso traçar aqui uma LTB. E a parte projetada a partir do último fundo. Posso traçar a LTBzinha, traço a parte projetada a partir do último fundo. Aqui eu vou ter o meu ponto onde o preço tende a ter uma reação. Um ponto
onde o preço tende a fazer fundo. Segundo toque da LTB, do canal. Está fazendo aqui o segundo toque onde? Na linha de retorno. Lembrando, essa parte de cima é LTB. LTB, linha de tendência de baixa, liga topo. A parte projetada, a linha projetada paralelamente, você vai colocar de apenas um ponto. Por quê? Você vai conseguir ter o seu canal de forma antecipada. Então, vamos dar um exemplo? Perdeu não, Darcy. Perdeu não. A gente se esperou, cara. Esperei você aí uns 8 minutinhos, mas não perdeu não. Pode ficar tranquilo. Comecei agora. Você já pegou aí já no começo. Tranquilo, foi mal aí, desculpa o atraso. Nada, cara, tipo. Então, pessoal, ó, vamos lá. Então, primeiro vamos colocar um replayzinho aqui, ó. O que a gente teve aqui nesse ponto? O que a gente teve aqui? A gente teve esse fundo e esse fundo. Então, a gente pode traçar uma LTA ligando esses dois fundos. Ok. E a parte projetada? A gente pode projetar paralelamente a partir de um único ponto, a partir desse topo. Então, vamos projetar? Vem aqui, ó. Pega aqui a linha de tendência, traça essa LTA e projeta a partir de um único ponto. Do topo, no caso aqui do LTA, do topo mais alto. A minha marcação, pessoal, vocês já sabem que ela é na média dos pavis. Então, se eu tenho um topo, o que é um topo? 3 candles, cuja as máximas seguem esse padrão. Máxima, depois máxima mais alta e depois uma máxima mais baixa que a anterior. Isso aqui é um topo. Como é que eu faço a marcação? Se eu for traçar uma linha aqui, tem gente que pega na extremidade, tem gente que traça no corpo. Eu traço na média. Então, eu vou pegar esse pavio? Não, porque eu não estou pegando nem esse, nem esse. Eu vou pegar esse pavio? Não, porque eu não estou pegando nem eu não estou pegando esse aqui. Então, eu vou traçar como? Eu pego onde tem maior toque, na média, no corte dos pavis. Porque dessa forma, fica uma marcação mais padronizada, fica uma marcação mais precisa. Tudo que é na média é mais preciso. Tudo que você faz na média, você está andando junto com a probabilidade, andando junto com a estatística. Então, a marcação mais eficiente, no meu ponto de ver, é na média. Então, repara como eu traço aqui a linha de retorno. Bem aqui no corte dos pavis. Vamos agora adiantar, de vela em vela, ver onde o preço fez topo. Cravado onde? No topo do canal projetado. A pessoa só vai traçar, a pessoa que não tem esse conhecimento, ela só vai traçar essa linha aqui de cima quando o preço faz o segundo topo. Mas aí não adianta. Tem que traçar antecipado, você tem que ter o seu canal antecipado. Então é assim que a gente faz a marcação de canal, é assim que a gente faz a projeção de canal. Traça dois pontos, projeta a partir de um único ponto desse topo, fez aqui o segundo ponto, tá? Fez aqui o topinho lá e continuou trabalhando aqui nesse canalzinho de alto, ó. Fez mais um topinho lá em cima, ó. Estou trabalhando aqui, está atualmente agora nesse ponto, tá nesse canalzinho de alto. Vamos dar mais um exemplo. O que a gente tem aqui, pessoal? Fundo e fundo. Pode traçar então aqui uma LTA. Show? Podemos traçar uma LTAzinha aqui. Vamos traçar a LTA. O gráfico, nesse ponto, ele estava como? Estava assim, ó. Ó, o gráfico podia estar aqui, assim. Show? Ele podia estar assim. Ó, pronto. Aqui você estava já traçado já a sua LTA. Por quê? Você teve um ponto, teve outro aqui na frente. Correu Bahia. 2 pontos, a LTA. 2 fundos ascendentes, LTA. E a parte projetada? A partir de um único ponto, a partir do topo. Onde o gráfico cravou o segundo ponto? Onde fez topo? No topo do canal projetado. Vamos dar exemplo agora com o LTB.
A gente tem aqui esse topo e esse topo. Podemos traçar uma LTBzinha. Essa LTB a gente pode projetar ela a partir desse fundinho aqui. O preço não retornou, mas se o preço tivesse batido aqui, ele tendia a fazer o quê? Um fundo. Segundo toque na LTB projetada. Ó, aqui a gente teve, ó. Pode traçar aqui uma LTBzinha, pegando esses topos. Vamos supor que o gráfico estava aqui, ó. Pronto. Ó, aqui. Ele me deu 2 topos descendentes. Eu já posso traçar. Clico no Ctrl, seguro, arrasto, projeto aqui minha LTB. Onde o gráfico fez fundo? LTB projetada, LTB projetada, LTB projetada. Ficou tranquilo, pessoal? Conseguiram pegar a ideia de como eu traço a projeção de canal? O porquê funciona, o porquê faz sentido? Conseguiram entender tudo? Tranquilão? Tranquilo. Tranquilo? Felipe, Renato, Felipe, Osvaldo. Tranquilo, cara. Show, pessoal, show. Então, na sequência, quando o preço... Show. Quando o preço ele perde um canal, ele tende a trocar o seu canal. Então, aqui a gente pode primeiro, vamos fazer o seguinte, ó. Vai traçar... antes, vou falar com vocês. O preço, a gente viu que ele trabalha em 3 canais. Tendência de alta, ou de baixa, ou lateral. O preço, ele busca equilíbrio em 50% dos seus canais. Então, aqui a gente pode traçar uma LTA, nesses fundos, projetar a partir desse topo, tem o nosso canal. A gente pode traçar esse LTB ligando esses topos, projetar a linha de retorno a partir desses fundos, temos o canal aqui. A gente pode traçar a região de suporte, projetar para resistência, temos aqui o nosso canal de lateralização. Onde o preço busca equilíbrio, onde o preço trabalha em 50% desses canais. Vai buscar equilíbrio aqui em 50%, em 50%, em 50%. O preço, ele vai buscando equilíbrio em 50%. O que é isso? Como assim, cara? Buscar equilíbrio. O preço, antes dele buscar a parte superior, ele vai bater nos 50%, vai sentir, pode voltar, bate lá de novo, se romper, ele pode fazer um throwback, buscar lá em cima, bate lá em cima, ele vai retornar, vai bater nos 50%, se romper, pode fazer um pullback, buscar lá embaixo. Então, o preço, antes dele buscar as suas extremidades, ou a LTA, ou a LTB, ou a linha de retorno, ele vai trabalhar onde? Onde ele vai buscar equilíbrio, onde ele vai reagir em 50%. Então, antes ele bater lá em cima, ele vem, bate, rompe, throwback, rompe, pullback, bate lá embaixo, sente, retorna, bate aqui em cima, rompe, busca lá em cima, bate aqui de novo, rompe, ou às vezes dá a chance de um pullback, bate lá embaixo. O preço ele vai buscando equilíbrio, 50%. Bora ver? Vamos traçar aqui então esse canalzinho que a gente traçou, ó. Fazer a marcação aqui desse canal de alta. Ó. Projeta no topo, cravado. Cravou o topo. Onde o preço vai buscando equilíbrio em 50%. Essa linha representada aqui, essa linha diagonal tracejada. O bom dessa plataforma, pessoal, TradingView, eu vou até mandar para vocês um vídeo de um amigo meu que ele ensina a configurar. É uma plataforma extremamente completa, uma plataforma magnífica, onde você consegue fazer análise de tudo, de qualquer gráfico. Então você tem Forex, você tem cripto, tem ação, tem commodity, ó, tem gráfico do milho aqui. A B3 também consegue. No o menino, você consegue fazer análise por aí? Aham, ó, o WIN. Vou clicar aqui, eu vou mostrar, só até concluir o exemplo. Porém, tem atraso, então não dá para você operar por aqui. Tipo assim, não dá para você falar assim, eu vou botar, tem 2 monitores, vou colocar o índice de um lado e o TradingView do outro. Vou analisar pelo TradingView e vou pegar lá no Profit.
ele tem 15 minutos de atraso. Você pôr aqui, ó, win. Dados com atraso. 15 segundos de atraso? 15 minutos. 15 minutos. Então, na hora do Profit, o Profit é uma plataforma também muito completa. Então, dá para operar pelo Profit tranquilo. Agora, pô, vou pegar uma cripto, vou operar Forex. Analisar por onde? TradingView é muito melhor do que analisar pela XTB, MetaTrader ou pela própria Binance. Cripto também? Aham, eu só analiso aqui pelo TradingView. O TradingView, pessoal, ele tem como vocês baixarem até o app dele. Tem como você traçar o app, baixar o aplicativo dele. E nesse aplicativo você consegue ver o gráfico com as suas marcações. Então você consegue acompanhar toda uma criptomoeda e acompanha o gráfico aqui pelo celular. Muito bacana, muito completo. Depois eu vou mostrar para você, mandar o vídeo. Vocês configuram, baixam o app. Vão ver que interessante, é muito gostoso. Você pode configurar do jeito que você quer. A cor da vela, a cor aqui, pode pôr marca d'água. Que é a marca d'água. Pode colocar a marca d'água que fica aqui com o ativo fundo, enfim. Configura do jeitinho que você quer. E olha, por exemplo, essa região de 50% que a gente sempre vai traçar, o TradingView traça automático. Você vem aqui, escolhe a ferramenta de canal paralelo, ó, clica aqui, canal paralelo. Favorita ela, olha a barrinha de atalho. Tem a barrinha de atalho, onde eu deixo todas as ferramentas que eu utilizo aqui já no jeito. Canal paralelo ali lá. Fica tudo mais fácil, é tudo intuitivo. O canal paralelo tem 2 cliques, a linha do meio. Pode desativar, ativar, trocar a cor, trocar aqui por pontilhada, colocar reta. É muito interessante. Bem melhor mesmo. Eu ficava tentando ficar medindo esse negócio, Bem sabe? melhor, top. É muito interessante, pessoal. É bem bacana. E ó, mais bacana ainda é como que o preço trabalha nas regiões de 50%. Então, ó, onde fez fundo? 50%. Onde fez fundo? 50%. Onde acumulou? 50%. Onde fez topo? 50%. Topo, fundo, topo. É muito interessante. Ó, vou voltar para aquele exemplo do Gold que estava olhando. Estava no diário aqui do Gold. Leitura minha aqui, pessoal. Essa leitura minha, nossa, nostalgia. Isso aqui deve ter uns 8 meses. Olha como que era bem diferente do que é hoje em dia. Deve ter uns 8 meses essa análise minha aqui. Tava desse jeito, nem mexi, ó. O pior que foi batendo. Ó, deixa eu voltar para o que a gente estava. É Shao USD. Ó, vamos ver aqui a região de 50%. Desse canalzinho de alta que a gente tinha traçado. Então, primeiro, vamos aplicar os conceitos. Aplicar aqui os conceitos. Todos os conceitos dá para a gente aplicar aqui agora. Fazer uma revisãozinha bem interessante. Ó, o preço estava em tendência de baixa. Poderíamos traçar esse LTBzinho. O que o preço fez aqui, pessoal? Fundo duplo. O que isso significa? Exaustão da força vendedora. A força vendedora deu uma cansada, deu uma estagnada, não conseguiu renovar fundo. Porque o que era de praxe? Fazer esse topo mais baixo, depois vir, fazer o fundo mais baixo que o anterior, topo mais baixo, continuar a movimentação de baixa. Porém, o que aconteceu? Ele fez um fundo duplo. Então, o fundo duplo, que a maioria dos vendedores aí, do pessoal que vende curso paia, eles te falam o quê? Ó, se o preço cai, faz um fundo duplo, vai comprar na neckline aqui. Não explica nada, você não entende por que está funcionando. Mas por que o preço retorna a subida? Aqui, o que aconteceu aqui, pessoal? Ele armou o pivô de alta. Armou o pivô de alta. Nesse ponto, armou o pivô de alta. Certo? O que está faltando perder agora? As duas seguranças. Quais são as duas seguranças? LTB e último topo. O preço perdeu a LTB, perdeu o último topo. O que fez aqui? Throwback. Poderia realizar uma comprinha aqui. A favor da tendência. Então, o que a gente vai fazer agora nesse canalzinho novo? Fundo, liga nesse fundo e projeta a partir do topo. Vai ter agora o possível canal que o preço tende a trabalhar. Vamos conferir se ele trabalhou nesse canal? Ó, traçar aqui, ó. Aqui já conseguiria traçar a LTA. Poderia fazer a marcação da LTAzinha. Vamos utilizar o canalzinho aqui paralelo.
Foi. Projetar a partir do topo mais alto. Olha que interessante. Olha a região de 50%. Então, o que eu falei com vocês? O preço rompe, traz aqui o quê? Ó, preço rompe, pullback, busca lá em cima, rompe, às vezes retorna, bate lá em cima, rompe, pullback, busca lá embaixo, bate embaixo e busca 50%. Olha como que ele vai trabalhando, ó, topo, fundo. Então, vamos continuar aqui no replay, ó. Era por vela. Rompeu 50%, buscou onde? Lá em cima. Pullback no 50%, rompeu 50%, pullback no 50%, vai buscar aqui embaixo. Então, buscou lá em cima. Ó, foi. O cara, uma coisa ali, geralmente Rompeu 50%. naquela segunda perna ali, geralmente ele mostra, se for um gráfico de volume lá embaixo, ele mostra uma certa exaustão na segunda perna ou não? Fala de novo. Essa pernadinha aqui, Não, não, quando forma o fundo duplo lá embaixo. nessa Geralmente, aqui. tipo, isso, uma confluência seria, digamos Então, assim, se quando a fosse gente... Pode falar? se fosse demonstrado isso num gráfico, por exemplo, no volume lá embaixo, ele geralmente ele mostra, né, que ele deu aquela exaustão para voltar a Sim, subir depois. Seria isso, né? Como sim. se fosse uma confluência, assim. Sim, na aula de volume vocês vão aprender a identificar absorção, ignição, média de volume. No caso de uma exaustão, vou dar um exemplo de uma exaustão de volume para vocês. Vocês vão entender. Ó, aqui. Então, na verdade, tem mais contexto aqui no índice. Cara, no índice isso rola direto. Direto. Vocês vão ver É, que doideira. Ó, seguinte. O volume financeiro ele mostra a troca de negociações. Essa cor, ela só diz, ela não significa nada. É simplesmente a cor que o candle fechou. Se o candle fechar um tique acima do seu ponto de abertura, ele é um candle de alta e aqui o volume vai ser verde. Mas não significa que entrou volume de compra. É somente que teve muita troca de ordens naquele ponto. Quando a gente tem uma exaustão de volume, a gente tem um volume alto em fim de movimento. Então, como é que a gente interpreta isso? O preço estava em uma tendência de baixa e fez aqui um volume alto. Nesse candle. Puta volume. Ó, volume alto. Muito volume alto aqui. Como que a gente interpreta isso? Qual a analogia que eu faço para os meus alunos entenderem? Pensa vocês uma corrida, uma maratona. Como está chegando no final da corrida, vocês dão um gás, dão um pique. Pô, vou correr muito. Acelera. Chega no final, o que vocês fazem? Cansam. Então, como é que a gente interpreta essa analogia no preço? O preço estava correndo, deu uma descansada, subiu um pouquinho, aí estava chegando no final, correu, deu o seu máximo. Por que ele deu o seu máximo? Olha o volume. Altíssimo, ele entregou tudo que ele tinha aqui. Volume de exaustão, em fim de movimento, chegou no fim. Ele chegou no fim da corrida, na linha de chegada, com um volume alto. Aqui ele entregou todas as suas forças. Depois disso, a pessoa, o corredor, o descansar é o quê? O preço subir, o preço corrigir. Da mesma forma, o volume de exaustão em topo, em fim de movimento altista. Ó, por exemplo. Ó, o preço foi subindo. Tá na corrida. Maratonando, na maratona. Chegou aqui no topão. Olha esse volume. Isso aqui, pessoal, não é uma ignição. Isso não é isso não quer dizer que a força compradora vai continuar. Isso mostra uma exaustão da força compradora. É como se estivesse na corrida, estava chegando no final, você deu um gás, acelerou, deu tudo que tinha, correu muito. Como que a gente sabe que o preço correu muito? Por conta do volume. Olha o alto volume. Teve muita troca de ordem aqui. Então, o que isso gera? Uma exaustão, uma correção, um descanso do preço. Só para vocês entenderem, pegar um pouco a ideia, a gente vai ter uma aula, volume é um tema bem complexo, a gente tem divergência de volume, média de volume, ignição, exaustão, absorção de volume. Foi só para vocês entenderem um pouco o conceito de exaustão de volume. Agora voltando aqui lá no Gold,
Olha, como o preço ele foi trabalhando aqui nas regiões de 50%. Ó. Nesse caso aqui a gente teve uma exaustão de volume. Nesse candle começou a ficar um pouco exausto. O preço já não estava aguentando mais cair. Olha o volume, gigante, ó. Fazia tempo que não tinha um volume tão alto assim. Exaustão de volume. O preço foi, montou um fundo duplo, confirmou a exaustão da força compradora. Confirmou a exaustão da força compradora. Ao perder topo e perder LTB, ativou o pivô de alta, tendência de alta. Já vai, traça aqui 2 fundos, projeta a partir do topo. Você já vai ter o possível canal que o preço tende a trabalhar. Beleza? Agora, pessoal, vamos dar uma olhada em projeção de canal, né? Quando o preço ele trabalha em canais. Quando ele rompe um canal, não é que ele reverteu a tendência. A gente aprendeu isso na última aula. O preço está em uma tendência aqui de baixa. Está seguindo essa LTB. Se o preço rompe essa LTB e fecha aqui reverteu a tendência? Não. Não reverteu nada aqui. Ele só perdeu a LTB. Ele pode simplesmente renovar fundo, continuar trabalhando a movimentação de alta, movimentação de baixa, e ter simplesmente trocado o canal. Passado desse aqui para esse aqui agora. Ele simplesmente trocou seu canal. Então, para a gente ter uma reversão de tendência, a gente precisa sempre de um rompimento de LTB, no caso de uma reversão de baixa para alta. Depois precisamos que o preço faz um fundo acima do anterior, quebrando o padrão de topos e fundos descendentes, topos e fundos mais baixos. Depois falta romper o quê? Falta romper o último topo. A LTB, né, já rompeu, já era. Tendência de baixa aqui. Tendência de alta agora, já foi. Topos e fundos ascendentes. Então, quando a gente tem um rompimento de uma linha de tendência, um rompimento de um canal, o preço ele pode simplesmente estar trocando o seu canal. Então, vamos abrir aqui o próprio Gold que eu estava olhando. Aqui, ó. A USD. Ó. A gente tinha aqui uma LTA. Queremos traçar uma LTA. Eu poderia traçar uma LTAzinha ligando esse fundinho e esse fundo aqui, ó. Foi. Temos aqui então esse canal. Vou passar o canalzinho aqui. Fundo ascendente, projeta a partir do topo aqui, região de 50%. Quando o canal ele é rompido, o que a gente faz? Clica no Ctrl, projeta. Por quê? Você vai ter os níveis de direção do preço. Olha onde o preço fez topo, fez fundo. Rompeu, fez o pullback onde? No 50% nas costas do canal projetado. Rompeu, olha como que ele segura nos 50% do canal projetado. Rompeu, projeta. Onde que o preço cravou fundo? Onde que o preço não passou? 50% do canal projetado. A gente tinha o preço trabalhando aqui nesse canal de baixa. Esse canal de baixa foi perdido. Então agora o preço tende a trocar seu canal. Aqui está o novo canal do preço. Então, pessoal, rompeu, projeta. Rompeu, projeta. Rompeu, projeta. Aqui está o índice. Para abrir aqui nos 5 minutos. Projeção de canal no índice é show demais. Tá? Mas muito interessante mesmo. Então, ó, vamos traçar esse canalzinho de alta. Pegar esse fundo e ligar nesse outro fundo. E projetar a partir de onde? Desse topinho aqui. Tem o meu canal. O preço rompeu para cima, vou projetar. Onde freou? Faz aqui nos 50%. Rompeu para baixo? Projetar. Onde que o preço fez fundo? No fundo do canal projetado, junto com essa região aqui de suporte. Junto com essa região aqui de suporte do preço. Então, pessoal, rompeu, projeta. Rompeu, projeta. Então, aqui, canalzinho de baixa. Vamos traçar. Ó, parte inferior. Olha os 50%, pessoal. Coisa linda. Olha como ele segura. Então, nessa região, você pode montar a operação. Você pode ir montando sua operação nessa região. Você pode pegar compra, pegar venda.
Pode ir montando a operação porque se o preço rompe os 50%, tende a buscar embaixo. Se rompe para cima, tende a buscar em cima. E muitas das vezes ele vai dar chance o quê? Um throwback dos 50%, algum topo anterior. Nas aulas de replay, aulas de operação ao vivo, vocês verão. Então, pessoal, rompeu? Vamos projetar? Olha o topo cravado. Olha os 50%. Rompeu? Projetar. Olha aqui. Porque ele vai trabalhando, segurando essas regiões. Olha onde o preço fez o throwback. Onde que fez? Nas costas do canal. O que a gente pode fazer aqui? Vamos aplicar os conceitos. Vamos aplicar os conceitos que a gente está aprendendo. Fundo ascendente. Então, vamos traçar. E projetar a partir de onde? Topo mais alto. A partir daqui da médiazinha no corte, ó. Pegar na maioria dos pavis aqui, onde o preço foi fazer topo, no topo do canal projetado. A gente tinha aqui, ó, 2 fundos, projetando a partir desse topo. O preço cravou aqui na frente. Você utiliza sempre o gráfico de 5 minutos? No índice, eu opero em 2 minutos. Ah, tá. Na hora de operar. Então, isso aqui a gente for projetando, ó, para não ter que projetar um por um, o que eu vou fazer? Projetar tudo isso aqui, ó. Toda essa amplitude. Olha onde o preço fez topão. Fez o topo quase 50% desses canais projetados. Se a gente for projetando esse canalzinho de alta, vai conseguir cravar topo também, ó. Sempre tendo direção do preço. Então, com a projeção de canal, você consegue ter pontos de parada do preço. Você consegue ter pontos onde o preço tende a parar. Ó, ó que coisa perfeita. Olha onde fez topo. Olha os 50%. Olha aqui. Ó, 50%. Olha o topão aqui. Rompeu? Olha o throwback aqui nas costas do canal projetado. A gente projetou desse aqui, ó. E lembrando, esse canal, a parte de cima também foi projetada a partir de um único ponto. Então, pessoal, aqui a gente brinca e entra no mundo das projeções. Ficou tranquilo essa questão do canal projetado, a região de 50%? Essa região de 50%, pessoal, não é só em canais de alta ou de baixa, em canais laterais também, em figuras gráficas também, na aula de leitura de fluxo, que eu aprofundo um pouco mais sobre os 50% de figuras gráficas, mas a gente tem aqui uma flâmula. Topos descendentes e fundos ascendentes. A gente vai traçar a região de 50% dela. Se o preço rompe a flâmula, trabalhando aqui, rompe, ele retorna aqui, ele vai lembrar dessa região. Essa região é uma região de interesse do preço. E a região de interesse, pessoal? Se o preço está só subindo, subindo, ele está em busca de quê? Uma resistência. Ele está em busca de uma resistência, ou seja, a resistência está funcionando como uma região de interesse para o preço. Perfeito? Então, essa região de 50%, elas são regiões de interesse. Mais uma região para vocês montarem a operação. Quais regiões novas vocês aprenderam para montar a operação? Linha de retorno, canal projetado e agora região de equilíbrio, que são 50% de tudo. O preço ele tende a buscar equilíbrio, sempre 50%. Então, se o preço retorna aqui, ou ele vai fazer um fundo, ou então se romper, fazer um pullback. O preço tem duas reações a uma região de interesse. Ou ele respeita, ou ele rompe. Eu tenho uma resistência. Ou o preço vai bater e respeitar e nunca mais testar isso aqui, ou o preço vai romper e muitas das vezes me dá chance no pullback. Tem um exemplo, pessoal, que eu peguei um trade exatamente como eu expliquei na flâmula, na BNB, USDT, na Binance Coin, diário, muito tempo. Ó. Eu identifiquei aqui, pessoal, que o preço estava fazendo uma flâmulazinha aqui. Topos descendentes
fora, pessoal. Todo mundo aí. Então vamos lá. Eita, minha tela. Eu vou mudar para o Google Meet. O Google Meet não tem essa de tempo, não. Eu já ia te dar essa ideia aí. Show. É um aluno, inclusive um aluno meu que falou hoje. É melhor que aí não tem esse saco de trocar ali. Verdade. Então vamos lá, pessoal. Ó, eu identifiquei aqui uma flâmula, topos descendentes e os fundos descendentes. Show? Flâmulazinha. Vamos traçar aqui a região de 50%. Onde está a região de 50%? No olho mesmo, mais ou menos aqui. Ó. Mais ou menos aqui. Regiãozinha de 50% da flâmula. Mas assim. Ó, aqui no vértice. Ó. 50% da flâmula. Caso o preço retorne aqui vai ser uma região de interesse. Ou ele vai fazer um fundo, ou vai romper, fazer um pullback e derreter. Eu identifiquei também, pessoal, vamos aplicar os conceitos que a gente teve aqui. Esse topo abaixo desse, então a gente pode traçar uma LTB. E projetar a partir de onde? Desse fundo. Vamos ver o que o preço fez. Travado. Ó, buscou aqui os 50% da flâmula e buscou aqui o fundo do canal. O que ele formou aqui? Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Fez um fundo. É o que eu falei. Ou o preço faz um fundo ou rompe e faz o pullback. Então, o preço fez aqui pra gente o fundo. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. E eu estava comprado, comprei nesse ponto. Comprei aqui o meu stop. Estava de começo nessa mínima. O meu alvo foi alvo de FIBO. Vamos aprender na próxima aula, vamos aprender amanhã. Média na média, aqui no limite. Aprender amanhã, tá, pessoal? O alvo estava aqui em 100%. Então, de cara, era um trade de 5,53 vezes do meu risco. Eu lembro que eu entrei nesse trade com R$2.000. Muito tempo, eu operava mais baixo na época. Foi aqui em março. Entrei com 2.000, arriscando 20% de 2.000, arriscando R$200. E para um retorno de quanto? 5,53. Então, um retorno ali de 1.100 e poucos reais. No Então, caso, você arrisca 20% só dos... porque se eu entrei com 2.000, o meu stop está aqui, olha aqui, quanto está dando Ah, stop sim. técnico, 19,44%. O risco-retorno é fantástico aí, É ué. fantástico. Então é aquilo que eu falo com vocês, pessoal, quem é de opções binárias. Em opções binárias, o payout, é até engraçado falar disso, payout. O payout, ele é o quê? Ele nunca passa de 100%. Então, em OB, você arrisca X para ganhar menos de X. Tem sentido? Sim. Sendo que aqui eu estou arriscando X para ganhar 5,53X. O mercado financeiro, a essência do mercado financeiro é risco-retorno. É você arriscar menos do seu retorno. É você ter um retorno maior que o seu risco. Essa que é a essência. É isso que é o mercado financeiro. Então, pessoal, eu montei o trade aqui e olha o mais interessante. Quando o preço fez esse fundo, na aula de gatilhos, 1, 2, 3 de compra, vocês vão ver que isso aqui é um gatilho. Quando o preço ativa, viola aqui a máxima do candle 3, quando ele violou, eu fiz um trading stop. Eu movi o meu stop, porque no mercado a gente define quanto vai perder e quanto vai ganhar. Não é assim, não tem esse negócio de corretora definir para você. Não existe delay. Eu clico para comprar aqui, eu estou comprando aqui, a mercado, no preço. Eu posso colocar na pedra. O que colocar na pedra? Posicionar minha ordem. Então, se eu quero comprar aqui os 50% da flâmula, eu vejo a taxa 228,96, escrevo lá na Binance e coloco uma ordem de compra. Quando o preço bater aqui, minha ordem de compra vai ser executada nesse preço. Não existe delay, nem um tique acima, nem um tique abaixo. Então, pessoal, quando o preço acelerou aqui, eu trouxe o meu stop para esse fundo, porque isso aqui é um fundo. Concorda comigo? É um fundo, mínima mais baixa, mínima mais alta. Então, eu tirei o meu stop desse fundo e coloquei ele para cá, para eu poder me proteger. Então, nesse momento, eu fiz o trailing stop quando fechou esse candle,
eu peguei 88% de alta, basicamente arriscando 2,53%. Olha o risco retorno, 42 vezes. Eu peguei 88% com um risco de 2%. Olha que coisa maravilhosa. Então, pessoal, como é que o trade andou para o alvo? Foi fazendo aqui pivôs, o alvo, cravou o alvo, rompeu, puxou para a lua. Foi um trade aí, eu peguei aqui, deu 100% de rentabilidade, 106, 109. E arriscando quanto? De começo eu estava arriscando aqui, estava arriscando 20%, já era top. Porém, ficou mais top ainda quando eu fiz o trade stop, né? O stop ficou praticamente no zero, não arriscando nada, né? E depois que o preço andou, eu fui fazendo, eu vou conduzindo meu stop. Depois que o preço anda, eu vou, ó, andou um pouquinho, eu vou conduzindo no barra a barra. Vão aprendendo na aula. É ordem oco? Sim, você pode colocar, posicionar a ordem oco. Você já posiciona de uma vez o seu ponto de, o seu ponto de entrada, o seu stop e o seu take. Certo. Já deixa no jeito. Porém, eu comprei a mercado, eu lembro, estava direitinho, eu lembro direitinho, estava no ponto que eu comprei, posicionei stop, posicionei take. Aí depois eu fui fazendo trading stop. O que é o trading stop, pessoal? É a condução do trade, é a condução do stop. Então o preço está lá em cima, eu não preciso deixar meu stop aqui não, eu posso conduzir. Eu posso trazer ele para o ou ganha ou ganha. Então depois que o preço andou, eu coloquei na mínima nessa barra impulsiva, isso que é o barra barra. Você tem uma barra impulsiva ao seu favor, você conduz o stop para ela, para a mínima. No caso aqui eu comprei. O que é uma barra impulsiva? Vamos ver as barras impulsivas. Ó, isso aqui é uma barra impulsiva? Não, uma barra nem um pouco bonita. E essa aqui? Demais, ao meu favor, né? Tô comprado, então a barra impulsiva ao meu favor é uma barra de alta bonita. Essa aqui, essa não. Essa aqui sim. Essa não. Essa tá feia. Quando comigo, pavio em cima. E essa aqui, linda, barra impulsiva. Então eu posso conduzir no barra barra. Teve uma barra impulsiva a meu favor? Taca na mínima. Próxima barra impulsiva, aqui na frente. Taca na mínima. Próxima barra impulsiva, ó. Fazendo um replay para vocês. Ó. Meu stop de começo tá aqui. Barra impulsiva a meu favor. Então meu stop tá aqui. Mais uma barra impulsiva a meu favor. Meu stop tá aqui. Nada, meu stop continua aqui. Nada, nada, nada. Barra bonita. Vou conduzir. Então, nesse momento, se o preço me tirar aqui, eu estou no lucro. Eu estou no ou ganha ou ganha. O mercado financeiro te possibilita isso, fazer um trading stop. O besta termina um tique acima de onde você vendeu, já era, é nóis, nego. Perdeu 100%. Não existe, cara. Então, vamos continuar. Ó, aqui estoparia. Estopou. Se eu estivesse no barra barra, mas como o alvo estava aqui em cima, eu deixo o take no alvo técnico. Porém, eu teria dado uma conduzida, por exemplo, teria colocado aqui nesse fundinho. Por quê? Pô, já me tá dando aqui 50%, 80%, então eu vou segurar pelo menos ali uns 30 e poucos, não vou deixar ele me tirar aqui embaixo. É porque ele sempre vai dar um sinal. Então, por exemplo, o preço está em alta. Se ele for buscar aqui embaixo, ele vai fazer o quê? Um pivôzinho de baixa, vai fazer uma cunha, que a gente vai aprender ainda. Ele vai dar algum sinal de reversão. Então, é esse o poder da análise gráfica e técnica. Então, aqui o preço foi prosseguir, ó, barra impulsiva. Essa aqui não foi tão bonita, impulsiva. Essa foi linda, taca na mínima. Mais uma, pô, essa aqui foi demais, ó. Taca na mínima. Foi, bateu o alvo. Não foi impulsiva todo o trade. Essa foi impulsiva. Na mínima. Tô surfando no mercado, ó. Essa aqui, não, deixa na mínima. Nada, nada. Depois vai estopar a gente. Estopou a gente. Estopou a gente aqui, barra barra. E você pode fazer o trading stop, a condução do trade. Você consegue mexer em tudo. Você tem liberdade para depois definir stop, definir alvo, definir ponto de entrada, definir a quantidade que você vai entrar, definir durante a operação. Você pode, durante a operação, fazer o trading stop, que é o quê? Definir seu stop e seu take durante a operação. Você escolhe tudo. O trade é seu. Você está arriscando o seu dinheiro. Então, nada mais justo do que você ter liberdade para poder articular o seu dinheiro, utilizar das ferramentas plausíveis
para poder fazer da melhor forma o seu trade. Então, fazer um bom trailing stop, pegar a ordem sem delay, né? Poder aproveitar de um risco de retorno favorável, certo? Então, pessoal, ó, 50% da figura. Vou achar aqui mais um exemplo. SD aqui, cara. Ó. Podemos trazer esse LTBzinho. Podemos traçar uma LTB e projetar a partir de onde? Do fundo mais baixo. Onde o preço fez fundo? Ó, o cara tava aqui, ó. O cara tava assim. Deu o topinho aqui, ó. Você já tava com a linha paralela traçada. A partir desse um único ponto. Um toque. Um toque. Mas por que você precisa de uma linha em cima com 2 pontos? Porque como é que você vai traçar essa parte aqui de baixo com um ponto só? Você não sabe a angulatura. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim, de vários jeitos. Agora, a linha paralela não. Você traça uma linha paralelamente desse fundo aqui. Então, se o preço bater aqui embaixo, tende a ter uma reação. Fundinho feito. Vamos tratar também aqui a região de 50%. Olha onde fez topo, 50%. Ó, olha onde fez topinho duplo, 50%. Fez uma trap, olha onde fez topo mais uma vez cravado, 50%. Acumulou, rompeu, fez throwback, tende a buscar onde? Aqui em cima. Foi se busca? Foi, buscou. Então, pessoal, com essas marcações, com essas regiões, vocês conseguem ter direção do preço. Rompeu o canalzinho? Projeta ele. Quer te projetar. Rompeu aqui? Bora projetar. Ó, então traça aqui, pega o canalzinho paralelo. LTB, projeta aqui no fundo. Rompeu o projeto. Olha onde cravou o topo. Topo do canal projetado. Aí se romper, projeta. Vai ter seu novo canal. Inclusive aqui que já pode traçar, pessoal. O que a gente pode fazer aqui? Ó, o que o preço deu pra gente? Ó, pode traçar LTAzinho aqui, projetar a partir de onde? Topo. Temos aqui nosso canalzinho que o preço está trabalhando. E também segurando onde? Na região de 50%. Então, com essas regiões, vocês conseguem montar boas operações, conseguem ter direção do preço. Pessoal, alguma dúvida aí que vocês queiram tirar sobre o conteúdo de hoje? A aula está gravada também para vocês, gravadinha.